Irmãos e irmãs, eu estive um mês de férias no Brasil e o que eu mais ouvi no Brasil foram pessoas dizendo assim: Padre, estou te acompanhando lendo a Bíblia toda. Eu também estou lendo a Bíblia. Também este ano estou fazendo a experiência de ler a Bíblia toda. É a primeira vez na minha vida que eu vou ler a Bíblia toda. E aí muitas pessoas dizem assim: obrigado pela oportunidade. Aqui em Macau também tem sido muito comum, às vezes quando estou caminhando pela rua ou tem algum jantar, pessoas se aproximarem e dizer assim: Padre, o que Nabucodonosor quis dizer com essa expressão? Padre, não entendi direito o livro de Ezequiel. Vocês não imaginam a minha felicidade, a minha alegria. Eu sempre percebi que nós católicos, nós somos muito bons de novena, participamos normalmente da missa, mas parece que tem um probleminha quando se fala da Bíblia. Aí o católico ele se sente muito frágil, ele se sente muito perdido quando a gente fala de novena, dos santos, dos sacramentos, de procissão. Parece que aí vai muito bem, nós temos muita tranquilidade e muito conhecimento. Mas quando começa a falar da Bíblia, parece que a Bíblia é algo que nós amamos, que nós respeitamos, mas muito distante de cada um de nós. Então eu agradeço muito a Deus por ter encontrado aqui em Macau uma comunidade fervorosa, uma comunidade disposta e motivada para acompanhar e para ir junto com o Padre nesse desafio de ler a Bíblia. Talvez alguns estão dizendo assim: Padre, estou lendo a Bíblia e estou muito feliz. E aí fica um convite para quem não conseguiu esse ano, eu sei que é muito difícil, mas talvez alguns aqui não tenham conseguido. Então guarde no coração, tenha esse desejo. Pelo menos uma vez na vida. Eu acho que existem algumas coisas na vida que nós precisamos fazer pelo menos uma vez. Ir para a Terra Santa. Pelo menos, e aqui não é porque eu acho que é um lugar muito bonito, não. E é muito bonito e muito significativo. Mas imagina visitar onde Jesus viveu, onde Jesus pisou. Então todo católico deveria pelo menos uma vez na vida ir para a Terra Santa. Todo católico deveria, pelo menos uma vez na vida, ler a Bíblia toda. E aí, sempre a conversa é a mesma. Eu queria ler, mas eu leio e não entendo. Começo a ler e desisto. Não sei por onde começar. A Bíblia é difícil. Então, com a graça de Deus, nós temos um programa, nós temos um cronograma, um projeto chamado A Bíblia em um Ano. Hoje nós estamos no dia de número, se eu não estou errado, no dia de número 271. Hoje, para quem está acompanhando, quando essa formação está acontecendo aqui em Macau, nós estamos terminando o livro de Daniel. Daniel, capítulos de 10 a 14. Amanhã nós vamos para o último livro do Antigo Testamento, que é o livro de Sabedoria. Um livro escrito mais ou menos há 100 anos antes de Cristo, muito perto ali de Jesus. O livro de Sabedoria, amanhã nós vamos ler dos capítulos 1 a 6. Então, tenha no coração e coloque como se fosse um sonho. Já vi pessoas dizer assim: o meu sonho, pelo menos uma vez na vida, subir em uma montanha, pelo menos uma vez na vida pular de bungee jumping, mergulhar, pelo menos uma vez na vida, e aí vários sonhos. Não, tudo isso pode ser bom e importante, mas nós que somos católicos, uma vez, se conseguir 2, 3, 10, melhor ainda. Eu que sou padre, deveria ser mais, vai ser a segunda vez que eu vou conseguir, se Deus quiser, pelo menos uma vez na vida ler a Bíblia toda. Então, guarde esse desejo. Se não for esse ano, que seja o ano que vem. Se não for acompanhando o Padre Daniel, que seja acompanhando outro padre ou que seja sozinho. Mas o objetivo é esse. O programa, o cronograma, o nosso projeto é esse. O padre, ele organiza as leituras durante o mês, 1º de janeiro, Gênesis 1, 2 e 3. Então tem a leitura do dia e depois tem o vídeo explicando. Então eu fico muito feliz que são mais de 10 mil pessoas acompanhando, que estão perseverando até o final do Antigo Testamento. Achei interessante, queria ver o primeiro dia, quantas pessoas que tinham, para saber quantas que começaram, quantas que iam terminar. Então ontem eu estava vendo, o primeiro dia eram 56 mil pessoas. Aí eu pensava assim: 56, muita gente. Vamos ver quantos que vão chegar até o fim, quantos que vão ficar pelo caminho. Então de 56 mil que começou, 46 ficaram pelo caminho e 10 mil estão continuando. Espero que vocês sejam entre aqueles que estão continuando. Aqueles que por algum motivo, aqui nós podemos ter 3 grupos. Aqueles que estão lendo e estão terminando o Antigo Testamento, excelente. Aqueles que não conseguiram esse ano,
pode ser que consiga o ano que vem. Pelo menos uma vez na vida deve ler a Bíblia toda. Mas agora fica um convite muito especial. Ouça e traga no coração. Aqueles que não conseguiram acompanhar o Antigo Testamento. Em 3 meses, nós podemos ler o Novo Testamento todo. Quem não conseguiu ler o Antigo Testamento, em 3 meses consegue ler o Antigo Testamento todo. Padre, eu não consigo, amanhã, aqui em Macau, no mundo todo, amanhã é domingo, não consigo. Então o desafio é, para quem não começou ainda, 30 dias vezes 3, 90 dias, na verdade são 92, porque outubro e dezembro tem 31 dias. Então, veja, em 92 dias, vocês, aqueles que quiserem, vão ler 27 livros da Bíblia, vão ler todo o Novo Testamento. Nós vamos começar quarta-feira. Então é um convite. Olha, eu acho que na nossa vida tem muitas coisas importantes, mas eu acho que entre as coisas importantes, a leitura da Bíblia tem que ter um espaço especial. Antigo Testamento, no primeiro dia, o padre disse assim, que precisava de 20 a 30 dias, 20 a 30 minutos por dia. E aí muitos... padre, tem dia que precisou de 40 minutos, capítulos longos, muita coisa. Então, o Novo Testamento vai ser mais rápido. O Novo Testamento, nós vamos, por exemplo, o primeiro dia, que é 1º de outubro, o padre acabou de fazer a gravação, 1º de outubro, é um dia que nós vamos ter um capítulo. Então imagina um capítulo, dá para ler em 7 minutos. Segundo dia, 2 capítulos, e aí dá para ler mais ou menos em 15 minutos. E eu fiquei muito feliz, eu tive uma grata surpresa nas férias, posso anunciar aqui, e vocês vão rezar por isso. Teve uma TV católica que me procurou nas férias e disse que vai transmitir ao vivo, no Brasil, o estudo bíblico do Novo Testamento. Então tem pessoas que agora nos acompanham pela internet lá do Brasil. O estudo, que nós vamos começar no dia 1º de outubro, também vai ser transmitido pela TV. Então, quem está nos acompanhando pode acompanhar pela TV ou pode acompanhar pelo YouTube. Quem está aqui em Macau pode acompanhar também nas ruas, aí conversando com o padre ou na sacristia, antes e depois da missa. Então, queridos irmãos e irmãs, o principal é, guarde e tenha esse desejo no coração. Quem começou, continue. Quem não começou, 1º de outubro, se esforce para começar a ler o Novo Testamento. Na maioria das vezes, as pessoas dizem assim, padre, leio e não entendo. Então, o que nós vamos fazer? Um breve resuminho, uma breve introdução do Antigo Testamento. Quem acompanha aqui já tem de cor, já está bem na cabeça. E aí depois o padre vai fazer uma introdução ao Novo Testamento, para nós não ficarmos perdidos. Então vamos fazer isso. Quando a gente fala na palavra Bíblia, Bíblia não é uma palavra portuguesa, Bíblia ou biblios é uma palavra grega, mas em português a gente já pode deduzir o que significa o nome. Quando a gente fala em Bíblia, nós estamos falando em biblioteca. Então nós vamos dividir essa biblioteca em 2 partes. Antigo Testamento e Novo Testamento. Cada parte é dividido em 4 divisões. Então você tem 4 divisões no Antigo Testamento, 4 divisões no Novo Testamento. Então ao todo poderíamos chamar de 2 grandes divisões, que ao todo formam 8 partes. Então é muito fácil, é assim que é dividida a Bíblia. Então vamos rapidamente falar sobre o Antigo Testamento. Essa primeira parte, que é composta por 5 livros, nós chamamos de Pentateuco. Então, primeira parte ali do Antigo Testamento, Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Pentateuco. Segunda parte nós chamamos de livros históricos. Livros históricos. O que é um livro histórico? É o livro que vai contando a história de Israel, desde a entrada na Terra Prometida, com os juízes, depois com a monarquia, depois a Assíria conquistando as tribos, o reinado do norte, depois nós temos a Babilônia conquistando o sul, depois nós temos o período do exílio, depois nós temos Esdras, Neemias reconstruindo Israel depois do exílio, e aí nós temos os livros históricos, Pentateuco e livros históricos. Não precisa memorizar, o padre vai só dizer o nome dos livros, então quando vocês ouvirem um desses nomes, sabe que é livro histórico. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, 1 Macabeus e 2 Macabeus.
Depois o padre pode entregar a lista para vocês, quem quiser pode tirar uma foto. Então esses livros nós chamamos de históricos. E qual que é a terceira parte do Antigo Testamento? Essa terceira parte ali dessa partilheira, nós chamamos de livros sapienciais. Essa é a parte mais gostosa, é a parte mais saborosa, livros sapienciais. Livros sapienciais, o próprio nome diz, são livros de sabedoria, são ditos populares. Livros que nos ajudam a meditarmos, que nos contam sobre coisas práticas da nossa vida. Livros sapienciais, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Então esses livros chamamos de livros sapienciais. Depois a última parte, a quarta e última ali do Antigo Testamento, nós chamamos de livros proféticos. Pentateuco, históricos, sapienciais e proféticos. Os livros proféticos são, começando aqui pelos maiores, os mais importantes, não pela ordem que foi escrito: Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ao todo, nós temos 46 livros. 46 livros divididos em 4 partes, o Antigo Testamento todo. Pentateuco, históricos, sapienciais e proféticos. Como que foi o nosso plano, como que nós fizemos? Fizemos os livros do Pentateuco, fizemos os livros históricos, aí depois nós puxamos os profetas para depois dos históricos. Por quê? Porque os profetas é como uma maneira diferente de nós lermos a história. Aí nós temos os proféticos, e aí por fim a terceira parte ficou por última, nós tivemos os livros sapienciais. E a partir de amanhã nós encerramos o último livro sapiencial. Quem está assistindo o vídeo depois da gravação, possivelmente já deve ter até terminado o livro de sabedoria. O último livro sapiencial é Sabedoria. Algumas pessoas disseram assim: padre, não consigo encontrar na minha Bíblia, e muitos procuraram e disseram assim: padre, não consigo encontrar na minha Bíblia o livro de Macabeus. Ouvi outras pessoas dizendo assim: padre, na minha Bíblia não tem o livro do Eclesiástico. Padre, na minha Bíblia não tem o livro de Baruque. Por que que não tem? Existe uma diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. A Bíblia protestante, ela tem 7 livros a menos. No ano de 1521, mais ou menos, Martinho Lutero foi aquele que dividiu a igreja, um ex-padre, saiu da igreja, casou com uma irmã, fez o desserviço de separar a igreja e fundar uma igreja nova. E aí Martinho Lutero, para ser diferente, senão ele seria católico, aí ele tem que começar a achar coisas na igreja para mudar, e aí ele tira 7 livros da Bíblia. Então a Bíblia protestante e a Bíblia católica têm uma grande diferença, elas têm 7 livros de diferença. Bíblia católica, 73, a Bíblia protestante, 66. Bíblia protestante, 66, 66. Bíblia católica, 73. E aí uma boa pergunta, muitos podem fazer: por que essa diferença? Por que essa diferença? Então o padre vai tentar explicar em poucos minutos a diferença, vocês tentam acompanhar, e é muito fácil de memorizar, é muito fácil de perceber, e aí nós vamos entender a diferença da Bíblia católica e da Bíblia protestante. Então faço o possível para explicar, espero que o padre consiga ser claro. O que aconteceu com os judeus desde o exílio da Babilônia? Os judeus, eles começaram a sair de Israel e começaram a ir para uma terra distante, uma terra estrangeira. Então, aos poucos, nós tínhamos 2 grupos de judeus, 2 grupos de israelitas, 2 grupos de judeus. Tinham os judeus que estavam em Israel e tinham os judeus que estavam fora de Israel. Aqueles que estavam fora de Israel, o nome técnico nós chamamos de diáspora. O que é diáspora? Diáspora é um judeu que estava no estrangeiro. Então, 2 grupos de judeus. Havia alguns judeus que estavam em Israel. Havia alguns judeus que estavam fora de Israel. Todos eles eram judeus. Circuncisão, tudo igual, mas eram judeus separados. Aqueles que viviam fora de Israel começaram a ter alguns costumes diferentes. Costumes gregos,
costumes um pouco de acordo com o local, os países que eles estavam vivendo. Então eles começaram a ter alguns costumes diferentes. E nessas terras estrangeiras, nesses lugares fora de Israel, também tinham muitos sábios, muitas pessoas santas e muitos que começaram a escrever a experiência que eles tiveram com Deus. Aos poucos começou a ter um conflito, porque haviam alguns livros que tinham sido escritos em Israel, alguns livros escritos fora de Israel. Chegou um tempo, os judeus, eles estavam divididos. Que livro que vai fazer parte da Bíblia? Como que vai ser a nossa Bíblia? Então o que eles fizeram? Eles fizeram um concílio, uma reunião com os rabinos em uma cidade chamada Jâmnia ou Jaminia, em Israel, e eles disseram assim: nós vamos decidir agora os livros que são bíblicos. Antigo Testamento só, não são cristãos. Nós vamos decidir os livros que são bíblicos. E aí eles começaram a decidir. E aí esses judeus que estavam em Jâmnia ou Jaminia, que estavam ali em Israel, eles disseram: um livro para ser bíblico, ele precisa ter 4 características. Primeiro, tem que estar de acordo, em ligação, tem que estar correspondente, não pode estar em contradição com o Pentateuco. Eles chamavam de Torá. Tem que estar em ligação com a Torá. Um livro, para ser bíblico, não pode estar em contradição com a Torá. E aí depois começa a ver algumas coisas que são polêmicas. Um livro, para ser bíblico, deve ter sido escrito dentro de Israel. Aqui é a divisa. Escreveu aqui, vale. Escreveu aqui, já não vale mais. Um livro, para ser bíblico, tem que ter sido escrito dentro de Israel. Segundo critério. Terceiro, tem que ter sido escrito nas línguas antigas judias. Aramaico, hebraico. Então tem que ter sido escrito nessas línguas antigas, hebraico e aramaico. Então você tem a Torá, você tem a geografia e você tem a língua. E aí um quarto critério, eles disseram assim: um livro, para ser bíblico, ele tem que ser escrito antes de Esdras e Neemias, do ano 450, um pouco depois do exílio. Ano 450 para trás vale, 450 para frente não vale. E aí começou a dar alguns problemas. Haviam alguns judeus da diáspora que moravam fora de Israel, que eles falaram: não, isso daqui é um absurdo. Então, se escreve em hebraico, vale. Se escreve em grego, não vale. Se eu escrevo desse lado aqui da terra, vale. Se eu escrevo do outro lado da fronteira, não vale. Ué, que Deus que é esse? Então o Espírito Santo age numa terra e não age na outra? Então só vale o que é escrito aqui? Isso daqui está muito exagerado. E aí aos poucos, os judeus que viviam fora de Israel, principalmente aqueles que viviam na capital intelectual da época, que era Alexandria, eles formaram um grupo de 70 sábios, e esses 70 sábios escreveram uma tradução e uma Bíblia chamada a Tradução dos 70. Então vocês percebem, nós temos aqui 2 Bíblias judaicas. 2 Bíblias judaicas. Uma que acredita quem está em Israel, mais resumida. Não tem livros fora do hebraico, do aramaico. Não tem livros fora daquele território geográfico, não tem livros depois de um período histórico. Então tem uma Bíblia que foi escrita, um conteúdo, alguns livros válidos que são aceitos por aqueles que estão em Israel. E tem outra Bíblia, outro conteúdo bíblico que é aceito por aqueles que estão fora de Israel. Então havia 2 Bíblias, a do estrangeiro, da diáspora, e aqueles que estavam em Israel. A pergunta para nós é: muitos vão perguntar, qual que é a válida? A resposta é: a válida é aquela que os apóstolos aceitaram. A válida é aquela que os apóstolos, eles usaram. E aí a pergunta é: se não vale nenhum livro escrito em grego, só vale em hebraico, aramaico, então o Novo Testamento não vale, porque ele é em hebraico e aramaico. Existem várias passagens das cartas dos apóstolos que eles usam essa tradição dos 70. Eles usam esses 7 livros. Então, desde a época dos apóstolos até o ano 1521, a igreja usou essa tradução dos 70.
Essa Bíblia que tinha também sido escrita em grego. E aí vem Lutero, para alegria do inferno, e fala assim: vamos dividir a igreja, vamos separar, vamos ser do contra, vamos causar confusão. Diabinho pulando de alegria. Vamos causar confusão, vamos separar a igreja, vamos separar aquilo que Deus uniu. Jesus nunca mandou ninguém fundar igreja, Jesus mandou as pessoas irem e pregarem a boa nova. Aí Lutero falou: a igreja católica aceita os 7, eu tiro 7. Aí ele tirou 7 livros da Bíblia. Aí sabe o que sai? Sai livro de sabedoria. É um livro belíssimo. Quem for começar a partir de amanhã o estudo, leia Sabedoria, livro belíssimo. Eu faço questão de ler o comecinho do livro de Sabedoria. Meu Deus, eu fiquei encantado. O livro de Sabedoria é um bálsamo para a alma. O livro de Sabedoria é fantástico. Eu vou ler só os 2, 3 primeiros versículos. E aí vocês vão dizer para mim que maldade que tem nisso. Protestante, ó, os luteranos, protestantes em geral tiraram. Os judeus que viviam em Jerusalém, em Israel, tiraram. Olha o começo do livro de Sabedoria. Por que foi tirado Sabedoria? Por 3 motivos. Escrito em grego, escrito em Alexandria escrito em Alexandria, que é no Egito, escrito no ano 100, muito depois de Esdras. Falhou em 3 critérios. Mas a Bíblia dos Apóstolos entrou isso daqui. Olha o começo de Sabedoria. Olha que lindo. Como que vai tirar da Bíblia? Olha que lindo o começo de livro de Sabedoria. Amai a justiça, vós que governais a terra. Pensai corretamente sobre o Senhor, e com integridade de coração procurai-o. Ele se deixa encontrar pelos que não o põem à prova, e se manifesta aos que nele confiam. Que coisa linda. Vamos meditar rapidamente. No começo do livro de Sabedoria fala aqueles que governam a terra, aos políticos, aos reis, aos imperadores. Vejam, o que Deus está dizendo aos líderes? Amai o que? A justiça. Amai a justiça. Quem governa, vós que governais a terra, pensai corretamente sobre o Senhor. Que bom conselho para quem governa, que bom conselho para quem tem poder. Qual que é o conselho de Deus para quem tem poder? Ama a justiça, seja justo, seja justo. O segundo, pensa corretamente sobre Deus. E aí depois, e com integridade de coração procurai-o. Muito bom. E aí depois o segundo versículo dizendo a cada um de nós, e aqui me tocou muito, diz assim: Deus, Ele se deixa encontrar pelos que não o põem à prova. Quero sinal, quero prova. Deus se deixa encontrar por aqueles que não o põem à prova e se manifesta aos que nele confiam. Que coisa linda. Deus se manifesta aos que nele confiam. É o texto dizendo: confia em Deus que Ele vai se manifestar a você. Para nós católicos, um texto muito bom, muito importante e válido. Agora, para os protestantes, não serve. Jogado fora. Lutero tirou da Bíblia. Então, essa é a diferença. Tem católico com Bíblia protestante em casa. Não tem sabedoria. Não tem sabedoria na sua Bíblia, porque está com a Bíblia protestante. Não vai fazer nada de errado, deixa ela guardadinha lá, mas não lê Bíblia protestante não, lê a Bíblia completa. Essa Bíblia protestante é uma Bíblia incompleta e uma Bíblia errada. Ela não é completa. Então, leia uma Bíblia católica. Então, com esse critério saíram 7 livros. Quais são os livros que saíram? Tobias, belíssimo. Quem leu Tobias, não sei se a maioria leu, deve se lembrar. O livro de Tobias é fantástico, o livro de Tobias é maravilhoso. Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, 1 Macabeus, 2 Macabeus e Baruque. Saiu 7. E aí parte também de Esther e parte também de Daniel. Tirou também. Daniel capítulo 13, a história de Susana, é de encher os olhos. Uma história maravilhosa também, fora da Bíblia. Então, essa é a diferença entre as duas Bíblias. Sobre o Antigo Testamento, paramos por aqui e vamos agora para o Novo Testamento. Vamos fazer uma introdução ao Novo Testamento. Normalmente nós pensamos, e que não é totalmente errado, que nós conhecemos o Novo Testamento. Então nós vamos começar o Novo Testamento da mesma forma que nós começamos o Antigo. O Antigo Testamento é dividido em quantas partes? Faz com o dedo aí, deixa o padre acompanhar, quem está. O Antigo Testamento, é isso mesmo. O Antigo Testamento é dividido em quantas partes?
Mostra com o dedo aí para o padre ver. Tem gente querendo colar, olhar para quem está... É isso mesmo, tá certo. Os professores aí não tem como errar, né? O professor já ouve uma vez, memoriza, fica com medo de errar, não, que ninguém está sendo filmado. Antigo Testamento dividido em quantas partes? 4. Isso, 4. O Novo Testamento é igual. Antigo Testamento dividido em 4 partes. O Novo Testamento dividido em quantas partes? 4 partes também, exatamente. 4 e 4. Quais são as 4 partes do Novo Testamento? E aí nós vamos, isso daqui é um jeito meu de memorizar. Tem gente que tem critérios um pouco diferentes e pode ter a sua justificativa. Aquilo que o padre está dizendo é aceitável, mas alguém pode questionar, mas eu tenho segurança no que eu estou dizendo. Primeira parte. A vida, primeira parte é a vida de Jesus e a vida dos apóstolos. 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos. Novo Testamento, primeira parte, 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois Atos dos Apóstolos. Segunda parte, daqui a pouco o padre vai dizer o nome. Segunda parte, as cartas de São Paulo. As cartas de São Paulo. Se nós pegamos as cartas de São Paulo, nós também devemos pegar as cartas dos outros apóstolos. Então nós chamamos de cartas apostólicas ou cartas católicas. Então nós temos 2 tipos de cartas no Antigo Testamento. Desculpa, nós temos 2 tipos de carta no Novo Testamento. Tem as cartas de Paulo e tem as cartas dos outros apóstolos. E aí por fim nós temos a 4ª parte, que tem um livro só. Normalmente a gente tem medo e não entende muito bem. Por fim ficou o livro de Apocalipse. Então é assim que divide. Os 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos, depois nós temos as cartas de Paulo. O número 4 é um número interessante, a gente está usando várias vezes, então vamos continuar usando o número 4. As cartas de Paulo, elas também podem ser divididas em 4 grandes partes. Aqueles aí que querem estudar e querem conhecer as cartas de Paulo, nós podemos também dividir as cartas de São Paulo em 4 grandes partes. Primeira parte das cartas de São Paulo nós chamamos de cartas maiores, cartas mais importantes, cartas maiores. Quais são as cartas maiores? São 4. Cartas maiores, a maior de todas, carta aos Romanos, primeira carta aos Coríntios. Corinto está na Grécia. Carta aos Coríntios, primeira. Segunda carta aos Coríntios. E aí depois nós temos a 4ª e última das cartas maiores, carta aos Gálatas. Então, o primeiro grupo das cartas de São Paulo, nós chamamos de cartas maiores. Quais são as cartas maiores? Carta aos Romanos, 1 Corinto, 2 Corinto e depois a carta de São Paulo aos Gálatas. Essas são as primeiras cartas, esse primeiro grupo. E aí depois nós vamos para um segundo grupo. Esse segundo grupo, nós podemos, e aqui é um período que seguramente ele é muito tocante, nós podemos, e aqui são 3 cartas, nós vamos chamar de cartas do cativeiro, cartas da prisão. Paulo, ele escreveu 3 cartas enquanto ele estava na prisão, ele estava preso. Para mim eu tenho um carinho, uma atenção muito especial por essa carta, ou por essas cartas. Quando nós ouvimos esses nomes, carta de São Paulo aos Efésios, carta de São Paulo aos Filipenses, carta de São Paulo aos Colossenses, ouviu isso? Efésios, Filipenses, Colossenses, ouviu esses 3 nomes, vai lembrar imediatamente, Paulo escreveu na prisão. Uma coisa é escrever fazendo adoração ao Santíssimo, que é muito bom, naquela época talvez não tinha adoração como hoje, mas existia a Eucaristia, existia o Santíssimo. Uma coisa é escrever fazendo adoração ao Santíssimo. Uma coisa é escrever de férias, a outra coisa é escrever na prisão. Escrever preso muda tudo. Olha o sentimento, a parte psicológica, a parte emocional. É um conteúdo diferente. Uma coisa é escrever em viagem, outra coisa é escrever preso. Tem 3 cartas que são as cartas do cativeiro. Cartas maiores, depois as 3 cartas do cativeiro. Quais são as cartas do cativeiro?
carta aos Efésios, depois nós temos a carta aos Filipenses e carta aos Tessalonicenses. Essas cartas nós chamamos de cartas do cativeiro, que também são muito importantes e são muito úteis a cada um de nós. Depois nós temos outro tipo de carta, e também deve ser conhecida e lida por cada um de nós. Nós também vamos colocar aqui 4 cartas, que nós chamamos de cartas pastorais. O que significa cartas pastorais? Talvez tenha outro título, eu gosto deste título de cartas pastorais, eu vou consultar aqui, talvez tenha outro título para essas 4 próximas cartas de São Paulo. Existem outras cartas que nós podemos chamar de cartas pastorais, mas antes ainda de vermos as cartas pastorais, primeiro nós temos as cartas maiores, as cartas do cativeiro. Vamos colocar aqui como um terceiro grupo de cartas, aquelas que nós chamamos de primeiras cartas. Quais são as primeiras cartas? Aquelas que ele escreveu primeiro, cronologicamente primeiro. Quais são as primeiras cartas? Tessalonicenses 1 e 2 e Timóteo 1 e 2. Então, Timóteo, na verdade, é carta pastoral. Então, primeiras cartas, 2 cartas. Primeira carta aos Tessalonicenses e segunda carta aos Tessalonicenses. Primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. Primeiro nós temos as cartas maiores, nós temos as cartas do cativeiro, depois nós temos as primeiras cartas. Do jeito que o padre está falando é do jeito que está na Bíblia. Depois de Atos dos Apóstolos, o que vem? Vem as cartas de Paulo. Quais cartas? As maiores. Depois o que vem? Vem as cartas do cativeiro. Depois quais são as próximas? As primeiras. E aí por último as cartas pastorais, que ele escreveu para pessoas que estavam próximas dele. E aí nós temos 4 cartas que nós chamamos de pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 Tito e carta a Filemon. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. Nós chamamos de cartas pastorais. Então aqui nós temos as cartas de São Paulo. Maiores, cativeiro, as primeiras cartas e depois as cartas pastorais. E aí depois das cartas de São Paulo, nós vamos para o terceiro grupo de cartas, de textos ali do Novo Testamento. Nós temos as outras cartas, chamamos de cartas católicas ou cartas apostólicas, cartas dos outros apóstolos. E aí quais são as cartas dos outros apóstolos? Primeiro, uma carta, Tiago, uma carta de São Tiago. Depois 2 cartas de São Pedro. Depois 3 cartas. Qual apóstolo que escreveu 3 cartas? 3 cartas de João. E aí por fim uma carta só. Nós temos uma carta, a carta de Judas. A carta de Judas. Não é Judas Iscariotes não deixou nada escrito, graças a Deus, né? Judas não deixou nada escrito, é Judas Tadeu. Então nós temos essas cartas que chamamos de cartas apostólicas. Cartas de Paulo, depois cartas católicas ou apostólicas. Uma de Tiago, 2 de Pedro, 3 de João e uma de Judas. E aí por fim nós temos o livro de Apocalipse. Faltou um livro aqui, quem acertar depois vai ganhar um presente, uma prenda. Já acertou ali. Faltou um livro, qual que é o livro que está faltando? Faltou o livro dos Hebreus, a carta aos Hebreus. Faltou a carta aos Hebreus, porque durante muito tempo foi dita como uma carta de São Paulo. Hoje é um texto muito rico, muito teológico, possivelmente não foi escrita por São Paulo. Mas a carta dos Hebreus a carta aos Hebreus está depois das cartas pastorais. Então, depois das cartas de São Paulo, em seguida nós já temos carta aos Hebreus. Então colocamos ali no segundo grupo, que podemos chamar cartas de São Paulo e carta aos Hebreus. Então, aqui nós temos também o Novo Testamento. Como é o Novo Testamento? Evangelho e Atos, cartas de Paulo, cartas dos outros apóstolos e, por fim, nós temos Apocalipse. 2 grandes lados nessa biblioteca, 2 grandes divisões, cada divisão com 4 partes. Então agora nós começamos o Novo Testamento. Quem vai ler o Novo Testamento não tem como se perder. Nós vamos começar o Novo Testamento por São Marcos.
e aí depois nós vamos ler São Lucas, e aí depois tem um breve resumo de São Mateus, porque nós já lemos São Mateus em março, lá junto com o Antigo Testamento, porque, na minha opinião, o Evangelho de São Mateus é uma resposta para o Pentateuco. Então nós temos São Marcos, São Lucas e um dia de resumo do Evangelho de São Mateus. E aí depois nós vamos para o Evangelho de São João, Atos dos Apóstolos, e aí vai na sequência até o fim, até chegarmos em Apocalipse. Então um convite em 30 dias, imagina, eu penso que nunca foi tão fácil. E aqui ninguém tem desculpa para dizer que não vai perceber, que não vai conseguir fazer esta leitura. De 10 a 30, 40 minutos por dia. Um dia se tiver menos tempo, no outro pega mais e coloca em ordem. E aí lê esse ano o Novo Testamento, para quem não começou, quem começou, continua. Quem não começou, lê agora até o final do ano o Novo Testamento. E aí lá no ano que vem, o que vai fazer? No ano que vem, pega e lê durante o ano todo, lê o Antigo Testamento. O mais importante é ler a Bíblia toda. Se em um ano, em 2 anos, cada um sabe o passo que consegue dar. O importante é ler, é não desistir. Tem gente que leu muito e ficou pelo caminho. Então ficou pelo caminho, para, e agora vai recomeçar. Vai recomeçar como? Vai recomeçar pelo Novo Testamento. Então, olha, se tem algum jeito mais fácil, mais prático, me diga que eu quero aprender. Com todo respeito, eu não conheço. Novo Testamento, 27 livros em 92 dias, em 3 meses. Vocês leem os capítulos do dia, o padre vai entregar o cronograma, lê os capítulos do dia e depois assiste o vídeo de explicação. Quem quiser assiste primeiro o vídeo de explicação e depois lê o conteúdo do dia. De novo, não falo com ironia, nunca vi, não é porque sou eu não, podia ser qualquer outro padre, não conheço uma forma mais prática e mais acessível para ler a Bíblia toda. Vou ficar muito feliz como padre, se Deus quiser me dar muitos outros anos, vou ficar muito feliz, mas se Ele já me chamar para a vida eterna, eu já vou muito feliz, já vou em paz. Se eu tiver, como padre, ajudado os católicos a lerem pelo menos uma vez na vida a Bíblia toda, penso que o meu sacerdócio já valeu. Então, agradeço a Deus, agradeço as pessoas que estão participando, aqueles que rezam com o padre. Vai ser muito bom eu encontrar vocês pessoalmente, conseguir ler mensagens de pessoas dizendo: padre, eu li a Bíblia toda. Imagina. Tem gente que fala: eu quero subir no alto do Everest, quero pular, quero andar de balão, quero visitar todos os continentes do mundo, cada um com seu sonho, alguns muito estranhos e esquisitos. E aí você diz assim: eu quero ler a Bíblia toda. É uma missão para a vida. Guarde esse sonho lá no coração. Na verdade, dois sonhos. Conhecer a Terra Santa e ler a Bíblia toda. Todo católico, pelo menos uma vez na vida, deve se organizar para conseguir fazer isso. E este estudo, mostro para vocês e termino agora, eu consagro a 2 grandes santos da Igreja esse estudo do Novo Testamento que nós estamos iniciando. Confio a São Padre Pio de Pietrentina, possivelmente não vai dar para ver porque está muito longe. Aqui nós temos uma relíquia de Padre Pio, uma parte do manto de Padre Pio, está dentro da minha Bíblia para ele abençoar o que vai sair da minha boca enquanto eu estou ensinando vocês, enquanto eu estou lendo. Tem uma relíquia de Padre Pio e tem uma relíquia também do manto de Santo Antônio de Lisboa, ou Santo Antônio de Pádua. Tenho também uma relíquia de Santo Antônio. Padre, que legal. Aqui o objetivo não é dizer que é legal, é dizer que tem 2 santos, 2 relíquias aqui dentro da Bíblia. Eu digo para mim mesmo, eu sozinho não consigo. Então que Santo Antônio use da minha boca, que São Padre Pio também use da minha boca e também abençoe e interceda por todos aqueles que estão lendo, por todos aqueles que estão perseverando, por aqueles que vão começar agora. Então repito uma vez mais, quem começou e parou, respira, deixa o Antigo Testamento quietinho. 1º de outubro nós vamos começar o Novo Testamento. 92 dias, 27 livros, e aí no final, dia 31 de dezembro, nós vamos dizer: eu li o Antigo Testamento todo. Eu li o Novo Testamento todo. No final do ano, se Deus quiser, nós vamos dizer: eu li o Novo Testamento todo. Cada vídeo de aproximadamente 15 a 20 minutos explicando. Dia 1º de outubro, Marcos capítulo 1, um vídeo ali de mais ou menos 21, 22 minutos. Então, nós vamos fazer o possível, eu faço a minha parte,
peço muito a Deus que vocês também façam a de vocês. Façam e depois vocês verão como que a vida de vocês irá mudar. Ler a Bíblia é uma experiência inesquecível. Que Deus nos abençoe. Agradeço muito aqueles que têm rezado por esse projeto. Então, leiam e comecem, com a graça de Deus, 1º de outubro. Quem já começou, que Deus conceda a graça de perseverarem. Todo católico deve conhecer. Agora é um tempo, um momento de nós católicos conhecermos mais a Bíblia, porque nós apenas amamos aquilo que conhecemos.